Boa tarde, meus amigos da Luta Livre. Para quem não me conhece, o meu nome é Verônica, Verônica Hatten. Eu sou filha do mestre Tatu da Luta Livre. E eu vim aqui hoje falar um pouco sobre a vida dele, sobre a carreira e conversar um pouco com vocês, né? Bom, o meu pai, quando ele se foi, eu tinha apenas 11 anos. Foi em 1984. Ele, não preciso dizer que foi uma perda muito grande, né? Ele era uma pessoa muito carinhosa, muito paizão mesmo. Tinha uma personalidade muito forte, até pelo histórico dele, né? Pela carreira. Era uma pessoa muito positiva, muito leal com a sua família e foi um baque muito grande, né? 11 anos eu tinha. Mas mesmo eu só tendo 11 anos, eu aprendi a amar e respeitar e a ter orgulho do que ele representou, do que ele foi, não só como pai, como homem, mas como lutador, como profissional. E ele deixou um acervo imenso, um material muito rico, onde desde sempre eu sempre desfolhei, pesquisei, li as reportagens. Então, quando começou a era da internet, eu encontrei algumas pessoas e com isso a gente começou a fechar lacunas, né? Tenho muito a agradecer ao Elton, ao Cristiano, que sem eles eu não teria chegado até aqui, não teria completado uma história, né, do meu pai, juntado um quebra-cabeça imenso que a gente tem aqui, são vários álbuns, várias fotos, várias reportagens, recortes de jornal. Então, foram muitas pesquisas, muitas horas debatendo, pesquisando, para a gente poder hoje chegar e contar realmente a história dele como foi, sem sombras de dúvidas, e provar o que a gente diz, né? Que eu acho que é o mais importante. O pessoal aí da dinastia Brunocilla conhece bem a história, o legado do meu pai, porque o Fausto o Carlinhos sempre falou, sempre contou para os seus alunos, os seus discípulos, né? Mas não tinha realmente a extensão do que ele realmente foi, do que meu pai realmente foi. Meu pai morou quase a vida toda em Copacabana, conheceu a minha mãe ali na Gustavo Sampaio, ele tinha 45 anos, ela tinha 20, né? Se casaram, ele já não lutava mais, mas ele nunca se desvencilhou totalmente da luta. Ele dava aulas, instruções em academias. A gente tinha em casa um tatame num quarto que era só dele, que ele recebia os amigos, recebia as pessoas para treinar, para mostrar golpes, para passar o ensinamento dele. E para contar, né, as histórias. Ele gostava muito de conversar, contar as histórias dele. Então, foram muitos amigos, muitos lutadores. Ele treinava o pessoal da turma do Flamengo, auxiliava o instrutor, que tinha sido aluno dele, no Boqueirão, no Santa Luzia, na Polícia Especial. Teve alunos, grandes nomes, né? Como Barradas, Moraizinho, René Bastos, mestre Hugo Melo, o Fausto, Roberto Calmon, foram vários nomes, né? A gente não pode deixar de destacar o Fausto, que foi o que deu continuidade aí através do Carlinhos ao que a gente tem hoje na luta livre, grandes nomes aí, a primeira geração do Carlinhos aí, o Marcelo Mendes, o Eugênio, o Hugo, o Abá,
Cacareco, muita gente, muitas pessoas, eu tenho contato, né? Tenho aqui no Espírito Santo, a gente tem o Giovanni Benincar, meu amigo, que é até aluno do João Ricardo, né? E hoje a gente sabe também que a Budokan também tem a origem, né, do tatu, porque nós temos aí um áudio numa entrevista do Carlinhos, onde 80% da entrevista que ele dá ao Marcelo Alonso foi antes dele falecer. Ele fala do meu pai, fala da sua técnica, fala dos ensinamentos, né, para o Fausto, para ele deixa bem claro que o que ele sabia veio do meu pai, porque o que não veio através do Fausto para ele aprendeu diretamente com meu pai, né? A gente tinha uma casa em Muriqui, eles frequentavam, eles eram amigos, tem até foto, né, do Fausto, Carlinhos, meu pai, tem meu irmão Jorge pequeno também na foto. Então, uma coisa que não se tem como negar, né? Então, e temos também um vídeo aí do mestre Roberto Leitão, onde ele diz o seguinte, o filho dele pergunta a ele, pai, você foi aluno do tatu? Aí ele responde, o tatu era da luta livre e eu aprendi muita coisa com ele. Naquela época, a gente corria atrás dos professores. Então, acho que daí a gente não precisa dizer mais nada, né? Foi uma entrevista que o mestre Leitão deu para o próprio filho. Bom, mas não vim aqui para falar disso. O meu pai começou bem novinho no remo. O meu tio Eduardo, ele era da modalidade, era campeão. Então levou o meu pai. Meu pai era gordinho, né? Tinha um pescoço assim meio enterrado. Então o pessoal botou o apelido nele de Tatu. Então ele achou que no remo ele iria perder peso. Começou no remo, minha mãe contava que ele nadava muito bem, atravessava um pedaço extenso, com meu avô do lado ali no barquinho acompanhando. Só que para ele não foi o suficiente. Então ele foi para a luta. Entrou na ACM, tudo acompanhado pelo meu tio Eduardo. Meu tio Eduardo foi um grande incentivador, né? O meu avô, na época, ele não apoiou, porque ele não queria que meu pai fosse lutador. Meu tio Eduardo é que acompanhou e que incentivou. E na ACM ele chegou com o primeiro mestre dele, que foi o Manuel Rufino. Existia até uma conversa aí na internet, falando que meu pai tinha começado com um estrangeiro, que veio, né, dos Estados Unidos e tal. Papapá. Só que esse estrangeiro que veio dos Estados Unidos é justamente o Manuel Rufino, que passou 6 anos fora e tinha acabado de chegar, estava dando aulas na ACM. E foi quando meu pai ingressou, né, na luta. Depois ele passou pelo Dudu, foi o seu segundo professor. O Dudu, ele era campeão brasileiro de luta livre. Passou uma temporada com ele, mas pouco tempo. Tem fotos, né, do meu pai com o Dudu, meu pai bem novinho. E o seu terceiro professor foi o professor Luanzi. O professor Luanzi, ele era, além dele ser professor de luta, ele era promoter. Então, fazia muitos eventos enormes. Naquela época, a luta era muito... Era como se fosse futebol hoje. Existia campeonatos e enchia, eram multidões nos estádios, era bem... Inclusive, um dos grandes eventos, né, do professor Luanzi foi em Porto Alegre. O meu pai, ele saiu do Rio e foi para Porto Alegre para lutar com o George Gracie, né, que vocês já conhecem essa história. Essa luta, ela repercutiu bastante. O George Gracie, ele desafiou, depois ele voltou atrás e ficou aquela lenga-lenga, deu polícia, deu quebra de contrato, e eu sei que ele
em Porto Alegre começou a falar, né, sobre a luta, sobre o meu pai. Meu pai pegou o avião e para Porto Alegre e lá aconteceu a luta. Na luta, eles foram 3 rounds, né? Meu pai terminou a luta com a finalização e, devido à superioridade dele, não foi cogitada a revanche, né? Foi uma luta bem comentada, tem vários jornais, vários recortes, fotos, tem bastante coisa. O Iano, eles lutaram no começo da carreira, foram 3 lutas. Eles lutaram no começo da carreira, nas regras da luta livre. E o meu pai venceu. Aí ele pediu revanche. Só que ele disse que só lutaria se fosse nas regras do jiu-jitsu. Foi a primeira e única vez que o meu pai colocou um kimono. E não deu muito certo, né? Não deu muito certo. Ele sofreu uma queda, quebrou a clavícula. Eu me lembro bem, ele tinha um caroço aqui, um ovo na clavícula, porque ele, teimoso, não quis operar, deixou se recuperar sozinho. Então, eu lembro, eu pequenininha, né, passava a mão, via aquela, e ele contava, falava, foi uma luta, minha filha, foi uma luta. Aí ficou um tempo parado, né, e eles só voltaram a lutar outra vez, a terceira luta deles, lá em 1947 ou 49, e meu pai venceu a luta novamente. Bom, meu pai lutou na Holanda, na Venezuela, em Cuba, no México. Ele rodou o Brasil e o mundo todo. Foram muitos campeonatos. Ele foi tido como o lutador mais caro do continente. Tinha um título de invicto. Ficou entre os melhores do mundo. Nós não conseguimos ainda encontrar a matéria, reportagem da Biblioteca Nacional ou em algum outro site que a gente procura em vários lugares, se houve realmente esse campeonato aí, qual foi o resultado dele, mas eu tenho uma matéria aqui que fala em segundo do mundo. E eu vim aqui hoje dizer a vocês que a vida, a carreira dele me orgulha muito, muito. E não sou eu que quero que ele seja nada. É a vida dele e a história dele. Tem gente que já falou que ele fazia marmeladas, lutas combinadas, mas ele não fazia, e eu desafio qualquer pessoa a provar. Tem até um episódio com um lutador chamado Homem Montanha, que o empresário dele, antes da luta, teve no camarim do meu pai e falou com ele que tentou um acordo, né? Que era para ele entregar a luta, que concedia revanche. Meu pai entrou para lutar e massacrou ele em 37 segundos. Não satisfeito, ele pediu a revanche. Pediu a revanche e apanhou de novo. Em segundos, ele perdeu a luta. Porque meu pai não aceitava. Meu pai era um lutador honesto e ele não enganava o seu público. Não condeno quem fazia, mas meu pai nunca fez. E a qualquer momento que alguém tem algum material que queira me mostrar, me provar o contrário, eu estou aqui para ver e é um desafio que eu sempre lancei, né? Nunca admiti que duvidassem da honestidade, nem do... Bom, desculpa, fiquei um pouquinho emocionada. Fiquei um pouquinho emocionada. Eu quero fazer um agradecimento aqui especial ao Cristiano, ao Elton, que sempre foram irmãos, sempre foram companheiros. Sem eles, a gente não teria chegado onde chegou. O Elton lançou um livro há pouco tempo, muito antes do MMA,
Tem várias citações sobre meu pai também, mas é um material antes da época que meu pai começou a lutar. Vale a pena vocês comprarem o livro, ler com atenção, porque é uma enciclopédia da luta. Tudo que tem ali é muito pesquisado, muito trabalhado, muito bem documentado. Então, aos amantes da luta, aos curiosos, é uma coisa que vocês não deveriam deixar de comprar e de ler. Não é porque é o meu amigo, não, mas é uma obra-prima. E, não demorando muito, vai ter também a trilogia do meu pai, né, contando toda a trajetória dele, tudo muito detalhado, detalhes até que eu mesma não saberia contar, né? A gente resume, mas muita coisa só os pesquisadores mesmo que contam, que sabem contar. Então, muito obrigada a eles, muito obrigada a todos vocês. E eu queria só um minutinho. Eu escrevi aqui uma coisa que eu queria ler para vocês, tá? Eu quero finalizar dizendo uma coisa. Briguinha de ego não leva ninguém a lugar nenhum. Cada um tem o seu espaço e a sua contribuição. Meu pai foi o início, cada um no seu tempo. O mestre Leitão teve sua contribuição. O mestre João Ricardo também. E o Bernon, Barradas, Índio e muitos outros. Fausto a gente nem fala, nem precisa. O Carlinhos, a gente não precisa nem citar. A verdade está aí, para quem quiser ver e pesquisar. A gente tem todo o material, tudo documentado. Existem conversas aí que datas não batem, mas ninguém deve ser esquecido, né? Não atropelem o tempo, a cronologia das coisas. Fausto e Carlinhos foram essenciais para a luta livre. E não diga que foi aluno de um nem de outro, porque o Fausto é direto do meu pai. Carlinhos, ouçam com a voz dele na entrevista, que ele aprendeu com o pai dele e com o meu pai. A gente coloca no final do vídeo o link da entrevista do Carlinhos, se vocês quiserem ver, ouvir, né? Porque foi uma entrevista gravada, não foi filmada, né? A luta livre, ela precisa de uma origem, precisa de um começo. E vocês têm esse começo, um começo glorioso, um começo com o maior lutador da sua época. Temos grandes nomes, né? Carlinhos deixou um legado muito grande. E é isso que eu peço a vocês. Eu não pratico luta livre. Eu não vivo no meio de vocês. Muitos de vocês me chamam, a gente conversa. Sei que vocês têm um respeito por mim, pelo meu pai. Então, a única coisa que eu peço a vocês é isso. É união. Se unam. Tem o Bosco aí, ó, com a federação, que está fazendo um trabalho incrível. Tem o Totonho, lá no Amazonas. Tem vários outros que me desculpem quem eu não citei, né? Porque a gente faz a gente pensa em fazer uma coisa, quando chega na hora de gravar sai outra, não adianta. Mas é isso aí, eu queria só deixar claro aqui que por mais que a gente não queira, a gente tem que procurar e saber o que realmente está falando, está dizendo, para poder não dizer besteira, né? Tem vários casos aí, mestre Hugo, por exemplo, Hugo Melo foi um dos alunos do meu pai, mas eu conversei com ele em 2007, eu conversei com ele pelo telefone mais de umas 2 ou 3 horas, e ele me contou muita coisa, ele ficou muito emocionado, chorou, eu chorei no telefone,
Cheguei aí depois que ele faleceu na academia dele, tirei fotos. Não consegui ir enquanto ele estava vivo, né? Porque eu moro aqui no Espírito Santo. Hoje eu moro em Guarapari, mas eu morava no Cachoeiro. Mas eu cheguei aí na academia depois que ele faleceu. Fui até buscar um material que ele tinha dito que eu poderia pegar para fazer parte do livro do Elton, mas o material sumiu. Alguém passou primeiro e levou o material. Mas ele me contou muitas histórias. Ele disse que tinha um livro com as lutas catalogadas do meu pai. E na academia dele tem um quadro, não sei se ainda tem, tinha um quadro enorme com a foto do meu pai e eles eram amigos, amigos. Ele contou até uma passagem que o Valdemar Santana foi uma vez visitar meu pai, ele presenciou, né? E já sabendo da força, da técnica e da força do meu pai, o Valdemar foi e desafiou ele, chamou ele para uma luta, ali na brincadeira, né? Foi finalizado, foi finalizado em pouquíssimo tempo. E ele me contou várias passagens, várias coisas até que eu tenho aqui. Ele me contou de um carro que meu pai trouxe dos Estados Unidos, de avião, de navio. Eu tenho aqui a reportagem, né? Tem as fotos e tudo. Então foi mestre Hugo Melo, saudoso mestre Hugo Melo. Fiquei muito triste de não poder ter conhecido ele pessoalmente. Infelizmente, hoje nós não temos mais pessoas da idade deles que pudesse estar aqui para dar o seu depoimento, né? Porque meu pai estaria com 67 anos, então já não tem mais. Mas poucas pessoas que a gente conseguiu conversar, falar sobre aquela época, é unanimidade. Unanimidade. Meu pai foi o campeão, ele foi o melhor, ele foi íntegro, ele foi sempre honesto com o seu público, sempre concedeu revanche a quem pediu. Ele não precisava viver de luta, porque a família dele tinha uma condição financeira boa. Meu avô era comerciante, a família tinha dinheiro, então ele não precisava fazer lutas combinadas, não precisava fazer encenação para poder ganhar dinheiro. Ele lutava por amor. Ele lutava porque era a vida dele. A vida dele era essa. E ele tinha o maior orgulho de ser um campeão invicto. E isso eu tenho aqui, reportagens dele, entrevistas dele, todas documentadas, que vocês vão poder conferir no livro que o Elton tá preparando. E mais uma vez eu venho aqui agradecer vocês por vocês terem tirado um pouquinho do tempo e dado um pouquinho de atenção a mim esse vídeo aí, tá bom? Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, é só me chamar. Meu WhatsApp, meu Facebook é do meu pai. Tudo que tem nele, 90% é relacionado ao meu pai, né? As fotos dele e a carreira dele, a vida dele. Então, todos que me adicionam eu aceito. E chamou no WhatsApp, no Facebook, no Message, eu respondo também, tá? Qualquer coisa, eu tô aqui. Obrigada e boa tarde para vocês.